pauta do dia, a agenda do século, igreja, é o humanismo. O humanismo adentrou dentro das nossas igrejas de uma forma que nós não estamos percebendo o quanto ele é maligno. O diabo é humanista. O humanismo existe desde quando Lúcifer criou o diabo. O postulado dessa filosofia é afirmar que o fim de toda a existência do homem é a felicidade. Que a razão da existência do homem é ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Eu não posso sofrer. Eu não posso adoecer. Eu não posso ser pobre. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser próspero. Isso é o humanismo. É uma filosofia vã, sutil. O humanismo adentrou na igreja com força, mas ele existe desde a existência do diabo. Mas no século XIX, o humanismo começou a invadir as igrejas de uma forma que aquilo que os reformadores conseguiram no século XVI, que é resgatar a principal doutrina da igreja, que é a salvação pela graça e não por mérito, e não por crédito, e a justificação pela fé e não por obras. Quando o humanismo começou a tomar força dentro da igreja, começa-se então a entender que a salvação agora é pelo que eu mereço, é pelo que eu faço para Deus, que eu sou justificado agora pelas minhas obras, não mais pela fé em Cristo Jesus. Agora começa então a ser disseminado que Cristo vai buscar a igreja a qualquer momento, porque a igreja não pode passar pela grande tribulação, a igreja não pode sofrer isso, que a salvação agora é pelo que eu mereço, porque eu faço para Deus, então Ele tem que fazer para mim, porque o fim da minha existência, o propósito da minha existência é a minha felicidade, é o meu bem-estar. E essa agenda humanista, ela tirou a mensagem da cruz dos púlpitos. Ela tirou as canções cristocêntricas do altar. As canções são humanistas. A palavra é humanista. As igrejas humanistas, elas são lotadas, abarrotadas, porque o crente só vai ouvir aquilo que vai massagear o ego dele. Só vai ouvir sobre o triunfalismo. Que ele nasceu para ter vitória. Que ele nasceu para vencer. Então Deus reina no trono para que o homem seja feliz. Então Jesus encarnou para que o homem seja feliz. Jesus foi à cruz para que o homem seja feliz. Tudo gira em torno agora do homem. É o homem no centro. É o homem no trono. As canções todas para o homem. Que Ele vai me dar. Que Ele vai fazer. Que o meu milagre vai chegar hoje. Tiraram a mensagem da cruz do púlpito. Da maioria deles. E hoje eu vou entendendo cada vez mais o que Deus está fazendo na minha vida através dela. Deus não me curar de um câncer complexo, agressivo, que maltrata o corpo, que maltrata a vida. Deus não me curar do câncer. Hoje eu vejo como uma afronta que Ele mesmo está fazendo a esta igreja humanista, a igreja triunfalista. Vocês não têm noção como é difícil. Por todo o Brasil que a gente vai, pregando o evangelho da cruz. O evangelho é simples, igreja. O evangelho é tão simples. E todo lugar que a gente entra, é difícil a igreja digerir um Deus que não cura. É difícil para a igreja humanista, triunfalista, servir e amar um Deus que não dá aquilo que você quer. Que não cumpre os teus sonhos, os seus desejos. Um Deus que diz não. O humanismo diz que o fim de tudo é a felicidade. Que é a existência do homem para a felicidade dele. Mas o cristianismo nos diz que o fim de tudo e o propósito de tudo é para a glória de Deus. Não é sobre nós, igreja. Nunca foi. É sobre Cristo. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele eternamente damos glórias. Amém, igreja? Paulo nos escreve
escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Examinai, pois, agora a fé que há em vós. Que fé que você tem? Veja se ela está em Cristo. Porque nós estamos vivendo um momento agora, igreja, que é crise, uma crise. A maior crise que eu vejo na igreja é a crise da fé. A fé verdadeira, que é produzida somente por um evangelho verdadeiro. Uma fé cristocêntrica. Uma fé que me faz sofrer seguro. Que me faz passar por esses vales seguro. Examina a fé. A crise que estamos agora de fé, e isso vai cada vez mais aumentar. Por isso que Jesus fala, se o Filho do Homem voltasse hoje, acharia fé na terra? Acharia fé no teu coração? Que fé que você tem? Nós estamos vivendo o apogeu da religiosidade, com abstinência de fé. E eu passo então a observar, e a gente vê isso muito claramente, que a fé que a maioria professa é uma fé de devoção. Eu vou fazer muito para Deus. Eu vou em todos os cultos. Eu vou cumprir a agenda. E minha vida cristã se resume num templo. Uma fé religiosa, uma fé ortodoxa. Uma fé morta. Uma fé que não me transforma. Uma fé que não me faz uma mãe melhor. Uma fé que não me fez um pai melhor. Um marido melhor. Uma esposa melhor. Filhos melhores. Líderes melhores. Porque a fé transforma. A fé provida da cruz. A fé em Cristo. Ela transforma o nosso caráter. Ela transforma o nosso estilo de vida. Que fé que nós temos? Que fé que temos professado? A fé do levita e do sacerdote, que desceu daquele templo num dia de culto, era uma fé ortodoxa. Homens que cumpriam perfeitamente a sua agenda eclesiástica. Acabou o culto, com certeza prestaram um culto lindo, maravilhoso para Deus naquele dia, mas ao descer de Jerusalém, viram um judeu quase morto no chão, fingiram, passaram de largo. Aquilo não dizia respeito a eles, porque eles já tinham feito isso, já tinham prestado um culto a Deus, já tinham ofertado, já tinham dizimado, já tinham ceiado, já tinham cumprido sua agenda, já tinham levantado as mãos, já tinham cantado, já tinham ouvido a palavra. Aquilo lá fora não dizia mais respeito a eles. Fé morta. No mesmo caminho descia um samaritano. É intrigante isso que Jesus faz, quando aquele doutor da lei o pergunta, como fazer para ter vida eterna? A pergunta mais importante da nossa vida, é a questão mais importante da nossa vida. Por que eu sou salvo? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus vai dizer para eles, você conhece a lei. Ah, você conhece a Bíblia. Cumpre. Amar a Deus com toda a tua força, com a tua alma, com a tua vida, com o teu entendimento, e ao próximo. E ao próximo como a ti mesmo. E Jesus faz isso ficar mais lindo ainda. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Como eu vos amei. Como Cristo nos amou. Como Ele nos amou, igreja? Se colocando em nosso lugar. Tomando a nossa dor. Sendo oferta. Ele nos amou se ofertando. Esse é o amor que Deus quer que nós amemos uns aos outros. E Jesus vai explicar aquela parábola para aquele homem conhecedor da Bíblia. Doutor em Bíblia. Um grande teólogo. E é intrigante isso, porque o samaritano é odiado pelos judeus. Provavelmente aquele samaritano devia ter um trabalho subhumano em Jerusalém. Ele terminou aquele dia de trabalho, não estava vindo do culto.
devia estar vindo do trabalho dele, a caminho de Samaria. Mas ele vê o judeu. Ele enxerga aquele homem, ele vê. Porque nós enxergamos, mas não estamos vendo. Muitas vezes escutamos, mas nós não estamos ouvindo. O levita sacerdote enxergou, mas o samaritano viu. Ele viu. E ele parou. Ele parou a sua vida. Ele parou o seu dia para socorrer aquele homem. Na bolsa dele tinha azeite e vinho. É isso, pastor? Azeite e vinho. E azeite e vinho na bolsa de um samaritano, irmão, só me aponta uma coisa. Ele estava indo para o culto. São elementos de culto. Ele ia prestar um culto a Deus em Samaria. E essa revelação, ela arrebenta com a gente, porque ele prestou um culto a Deus ali, na rua, com aquele judeu caído no chão. Um inimigo, o seu inimigo. Ali ele prestou um culto a Deus, porque ele tirou o azeite e o vinho da sua bolsa. Irmãos, ele perdeu. Nós temos que parar de pregar salvação para a igreja. E começar a pregar a perdição. A como perder. Porque quem perder a sua vida aqui será salvo. Aquele samaritano perdeu tempo. Ele parou. Aquele samaritano perdeu dinheiro. Porque ele pagou a hospedaria para aquele pobre homem. Nós temos que aprender a perder, igreja. Porque o humanismo só vai te ensinar a como ser salvo. Ele quer que você tenha compaixão de você mesmo. O humanismo é maligno. Ele tem roubado a doutrina principal da igreja. Que agora eu vou buscar a Deus para que Ele me faça bem. Eu fui salvo, eu fui alcançado para que eu alcance o céu. Jesus não nos salvou naquela cruz, Ele não morreu naquela cruz para nos dar o céu, igreja. O céu é o plus, o céu é a consequência. Mas não é o propósito, o destino não é o céu, igreja. O destino é Cristo. Tudo que Ele fez não foi para nos dar bênçãos. O que Ele fez na cruz foi para nos reconciliar com o Pai. A questão mais importante da sua vida é a vida eterna. Mas ela começa aqui agora, quando Cristo te converte. A vida plena já começa agora. A plenitude de vida está em Cristo. Nós não temos mais que preocupar em querer bênçãos de Deus. Porque a palavra nos garante que nós já somos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos celestiais. Estamos assentados em Cristo. E o humanismo vai te ensinar que você precisa de mais e de mais. Porque ele quer saciar um Deus que há dentro de nós, o Deus do ventre, que tem fome. E nada satisfaz esse Deus. Que quanto mais tem, mais quer. E nós vamos cada vez mais nos afundando. Cada vez mais nos afastando de Deus com a fé ortodoxa, com a fé de emoção, com a fé de intelecto, com a fé de devoção. É o que nós vemos aqui agora. Fé morta. Aqui está dizendo que os demônios, eles têm uma fé mais aguçada do que de muitos crentes. Porque eles temem e estremecem diante de Deus. Emoção e conhecimento, intelecto, não é evidência que você é salvo. Você pode sentir muita emoção na presença de Deus. Chorar, levantar suas mãos, fazer sacrifícios, fazer tudo direitinho. Você pode conhecer muito a Bíblia. Muito, de capa a capa, ter lido ela muitas vezes, como diz John Wesley. Você pode ter lido a Bíblia diversas vezes, ler todos os livros cristãos que existem, frequentar todos os cultos, mas ainda assim, tem que nascer de novo. Esta fé morta, de intelecto, de emoção, não é evidência que eu sou salvo. É
Essa fé os demônios têm melhor do que a nossa. Porque pelo menos eles temem e estremecem diante de Deus. E nós temos visto uma igreja onde nossos adolescentes, jovens, principalmente, eles estão tão mortos na sua fé, tão mortos, que eles não choram por seus pecados. Eles não sentem vergonha deles. Eles vêm para o culto, levantam suas mãos, eles se quebrantam e saem daqui e vão beber, e vão dançar até o chão funk, como se nada fosse. Uma fé morta. Não nasceu de novo. A maioria dos nossos filhos não nasceram de novo, igreja. Não se engane com isso. Eu tenho lidado com muitos adolescentes, com muitos jovens, nascidos na igreja. Nascidos na igreja, vão crescer na igreja, vão envelhecer na igreja, e provavelmente, se não tiver um encontro verdadeiro com Cristo, vão morrer e vão acordar no inferno. Porque foram a vida inteira da igreja, nunca foram de Cristo. Nunca. Eu converso com adolescentes que não se importam de desobedecer seus pais, que não sentem nem um pingo de arrependimento pela agressão que eles fazem aos pais, pelas mentiras que contam, por beberem, por terem vida sexual. Eles não se importam, igreja. Cristo me converteu muito cedo, aos 10 anos de idade. Fui entender mesmo a conversão aos 12. Já tinha experiências profundas com Deus. E mesmo assim a minha fé vacilou. Mesmo assim eu caí muitas vezes. Mas com uma diferença. Eu chorava. Eu chorava pelos meus pecados. Eu chorava. Me envergonhavam. Os meus pecados me envergonhavam, me davam tristeza. Hoje eu não vejo adolescente chorar por pecar, eles não se importam com o pecado. Filhos, pais. Muitos pais também que não são convertidos. Essa geração que veio nascendo na igreja, foi crescendo na igreja, constituindo família na igreja, gerando filhos na igreja, mas que nunca nasceram de novo. Não houve encontro com Cristo porque a vida não muda. O estilo de vida é caído, é ímpio. Pecado se torna relativo, subjetivo. Eu li uma citação de pastor Jeremias Couto que eu achei muito boa. Vou tentar traduzir para vocês. Ele dizia assim: qualquer pessoa que confunda a graça com a liberdade de pecar não conheceu o Evangelho. Porque um dos maiores sinais da conversão é o desconforto que o pecado nos traz. A tristeza que ele nos causa quando nós transgredimos a Deus. E vem uma tristeza tão grande dentro da gente. Uma tristeza segundo Deus, como diz Paulo, para nos levar ao arrependimento. O pecador que sente folguedo, satisfação, e continua com a inclinação e disposição para pecar e continuar pecando, provavelmente a graça não alcançou. Não é salvo. Não teve encontro com Cristo. Essa é a fé humanista. Uma fé que tem sabotado a vida cristã de muita gente. Uma fé que tem levado os crentes a buscarem para eles mesmos. Tudo tem que convergir nele mesmo. Ele é o centro. Humanismo com a raiz do orgulho, que é o pecado luciferiano. Orgulho. Eu ter a autonomia da minha vida, como se a minha vida me pertencesse. Eu traço os meus planos, meus projetos e dou para Deus. Está aqui, Senhor. É só o Senhor assinar embaixo. Tudo que começa no homem, igreja, nunca termina em Deus. Tudo que é da natureza humana, da energia humana, da força humana, da capacidade humana, da sabedoria humana, é maligno. Nunca termina em Deus.
Até para vocês, para definir a fé, rapidamente, em 2 palavras. Pensa aí com vocês rapidamente. Fé, vou dar 2 palavras para vocês. Conhecimento e confiança. O que é isso para vocês? O que é fé para vocês? Conhecimento ou confiança? Muitos vão responder confiança. Fé é confiar. Mas dizer uma coisa para vocês, é impossível confiar em quem eu não conheço. Fé é conhecimento de Deus. Não conhecimento de ler a Bíblia toda. Não conhecimento de decorar e memorizar versículos. Não conhecimento de ter aqui um sermão perfeito, uma liturgia perfeita. Não é esse conhecimento. Mas um conhecimento de proximidade. De aproximação de Deus, de conhecer a palavra e ela ser revelada a nós. É quando Cristo tira o véu da nossa mente. É quando Cristo nos revela, se revela a nós pela palavra. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil não, igreja, é impossível. Uma fé que não me transforma, eu posso fazer tudo para agradar a Deus. Mas sem a fé verdadeira é impossível, igreja. Porque é necessário que todos que se aproximam de Deus saiba quem Ele é. Creia que Ele existe, saiba quem Ele é. Porque Ele é abençoador. Ele é galardoador. Então a fé não é mais para me abençoar. Eu já sou abençoada em Cristo. A fé agora é para que eu abençoe o outro. A fé agora é para que eu salve o outro. A fé agora é para que o outro vê Cristo em mim. A fé agora é quando a esposa olha para o marido e vê que a cabeça daquele marido é Cristo. A fé agora é para que o marido veja aquela mulher e vê que o amor daquela mulher a Deus é tão grande que ela vai ser submissa àquele marido. É quando a fé transforma os nossos filhos, que independente de que sejam seus pais, eles vão honrá-los. Eles vão respeitá-los. Eles vão tê-los em grande estima. Isso é fé. Fé é esperança. É o esperar seguro. Mesmo que eu não veja. Mas eu sei que existe. Mesmo que eu não veja, a fé é a prova que existem promessas, como diz o apóstolo Pedro, promessas grandíssimas e preciosas para nós. A fé que prova, a fé que nos prova no fogo das provações, é uma fé que me faz conhecer a Deus de tal forma que eu sei que tudo que eu preciso, eu tenho nele. Então a minha relação com Cristo não é mais por necessidade, porque Ele supriu todas as minhas necessidades na cruz. Eu já sou abençoado na cruz. Uma vez pregando aqui, eu fiz uma pergunta para a igreja. Muitos estavam aqui. Vou repeti-la. Para vocês tem relógio? Eu não estou vendo relógio, irmãos. Eu tenho problema com hora, tá? Se puder colocar para mim ali, seria muito bom. Uma vez eu perguntei aqui sobre aqueles leprosos, 10 leprosos que Cristo curou. Vocês lembram dessa passagem? 10 leprosos foram até Cristo. Quantos leprosos foram curados, igreja? Os 10? Amém. Quantos foram abençoados? Os 10, igreja? Mas só um voltou. Só um voltou. A bênção é ser curado? A bênção é receber coisas? Aqueles 9 tiveram de frente com a verdade, com a raiz de Davi, com Cristo. E eles não retornaram. Agora, provavelmente, eles estavam irremediavelmente longe de Cristo. Só um foi abençoado, igreja. Só um voltou. A bênção é Cristo. E nele nós temos todas as coisas. Não há falta
falta de nada em Cristo. Nós não precisamos ficar curiosos com nada. Porque o Salmo 23, ele nos garante isso, que o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Não vai me faltar doença, não vai me faltar saúde, não vai me faltar escassez, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar gente que vai me maltratar, vai me humilhar, não vai faltar gente boa na minha vida, não vai faltar nada. Nós não precisamos ficar curiosos com nada. Ele é o nosso pastor e vai cuidar para que nada nos falte. Vai nos levar a verdes pastos, vai andar conosco em água, vai nos levar a águas tranquilas, mas também vai nos levar a andar à sombra da morte. E nós não temeremos mal algum, porque Ele vai estar conosco lá. Porque a morte é só uma sombra. Ele já venceu a morte. Não há morte para nós, querido. Nós estamos eternos em Cristo. Nós estamos curados eternamente em Cristo. Essa vida que não é o fim. Essa oportunidade que você está tendo em vida é um meio para que você se aproxime de Cristo. E seja como Ele é. Este é o padrão do Evangelho. Deus não vai mudar princípios da palavra. Deus não vai quebrar nenhuma regra para te abençoar. Há princípios, há decretos e são revogáveis. Deus é amor, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, mas Ele é justo e Ele se ira todos os dias. E os nossos cultos, muitas vezes, são uma ofensa a Ele. Muitas vezes o que cantamos são uma ofensa a Ele. A nossa vida é uma ofensa a Ele. E Ele tem nos suportado, igreja. Com muito amor, Ele tem nos suportado. E tem suportado os nossos cultos. Quando eu olho para Isaías 58, abre Isaías 58. Lá nós vamos ver de um povo, isso aqui, gente, isso aqui tem que perturbar a gente. Isaías 58 tem que perturbar a gente. No mínimo, tem que fazer um barulho na cabeça da gente. Porque aqui está falando, e Deus está mandando Isaías clamar em alta voz. Não te detenhas, levanta a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Porque Deus está lidando com um povo aqui que gostava de estar na presença dele, que gostava de cantar músicas para ele, que gostava de jejuar, que gostava de cumprir tudo que ele mandava fazer. E um povo que estava sempre reclamando com Deus, por que Deus não abençoava? Por que Deus não respondia? É como se Deus tivesse cerrado o céu. É como se Ele tivesse virado o rosto. Eu faço tudo direitinho. Eu tenho obras, mas a fé é morta. Porque a motivação das obras não é pela fé. É para ter coisas. É para garantir coisas. Bênçãos. E aqui nós estamos diante de um povo muito parecido com a gente. Hoje no mundo. Muito parecido. Fazemos tudo direitinho. Cumprimos direitinho. Mas eu não vejo a resposta de Deus, eu não vejo nada acontecendo. E Deus vai falar aqui, e Deus responde isso para a gente. Porventura, não é este jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Deus não quer sacrifício, igreja, Deus quer misericórdia. Misericórdia quero. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? A fé, ela se manifesta. A fé, ela é evidenciada pelas obras. Agora a minha fé não é mais para me salvar. Vocês estão entendendo? A minha fé agora é para o outro. É para o outro, em favor do outro. Seguir a Cristo, ir após Ele, tomar a cruz,
é também fazer o que ele fez, é ser oferta. É me ofertar para o outro. E o que vai acontecer? Aí sim, aí o céu se abre. Quando eu entendo isso, quando eu vou amadurecendo, quando eu vou chegando à unidade da fé, o corpo em Cristo, o corpo vivo de Cristo, a igreja, quando eu entendo o propósito da igreja na terra, que é sinalizar o reino de Deus, manifestar a sua glória no outro, na relação, nos relacionamentos, a começar dentro da minha casa. A começar dentro da minha casa, que o próximo muitas vezes está dentro da minha casa. Quando eu vou alcançando essa consciência, sendo renovado na mente para experimentar agora a vontade de Deus para a minha vida, que ela é perfeita, ela é boa e agradável. Aí sim as coisas acontecem na vida da gente. Quando não há amargura mais no coração, quando os pecados não são mais ocultos, são confessados e perdoados. Quando a minha vida anda em santidade, um processo de santidade, um dia de cada vez sendo transformado de glória em glória. Aí Deus tem prazer em ter-nos na sua presença. Aí ele fala aqui no verso 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Glória a Deus. Eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Este é o nosso Deus, igreja. Isaías 59, ele vai dizer que nosso Deus não está com os braços encolhidos para que não possa salvar, não está com os ouvidos tampados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades me separam de ti. Eu tenho dádivas, eu tenho coisas maravilhosas para revelar a vocês, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades me separam de ti. Eu não posso vos ouvir. Aí vivemos uma vida medíocre. Continuamos vindo à igreja, cumprindo o nosso papel. Mas uma vida medíocre. Posso até ser salvo. Mas como diz o apóstolo Paulo, queimado, sem obras nenhuma. Queimou tudo. E quando vier o fogo, se eu construir com feno, palha, madeira, eu vou entrar no céu com a mão na frente e outra atrás, sem galardão nenhum. Não fiz nada. Não fiz nada, não manifestei o reino de Deus, que eu só vivi para mim. Só quis para mim. Minha vida aqui foi toda para mim ser feliz. Tudo que eu busquei foi para mim. Aí eu perdi o relacionamento, a comunhão com os meus filhos, com o meu cônjuge. Perdi tempo, porque eu vivi para mim. A vida toda eu passei tentando me salvar. Queridos, Jesus deixa muito claro isso para a gente, numa conversa que ele teve com os discípulos. Presta atenção. Eu creio que está em Mateus 16. Ele pergunta para eles assim, quem os homens dizem que eu sou? Aí eles respondem, uns dizem que tu és Elias, tu és João Batista, ou tu és Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus fala assim, mas vós e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado tu és, Pedro, porque não foste carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E na mesma conversa de Mateus 16, Jesus começa a falar para eles, então, que seria necessário que ele padecesse. Ele ia sofrer nas mãos dos escribas, dos sacerdotes,
dos principais dos judeus, que ele ia ser morto, ia ser crucificado, mas que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Não é isso? Pedro, então, aquele que Deus revelou que Jesus era o Cristo, de repente ele dá e ele diz assim: não, Jesus, não faça isso. Tenha compaixão de ti mesmo. Tenha compaixão de ti. Você não pode sofrer. Você não pode passar por isso. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Arreda, Satanás. Tu és escândalo para mim, porque tu conheces as coisas dos homens e não sabes as coisas de Deus. Jesus nos revela ali o espírito do quê? Do anticristo. Anticristo, não é contra Cristo. O anticristo, o cenário do anticristo é justamente o humanismo. É para que você tenha compaixão de você mesmo. É te ensinar a não saber lidar com nenhuma provação, com nenhuma tribulação, porque você não pode passar por isso. Você tem que se salvar. Todo o contexto do anticristo é humanista. Para que você se salve. Viva em prol do seu bem-estar. Que sua vida seja para que, com este fim sempre, de prosperar, de trabalhar muito, de ganhar dinheiro, de estudar os filhos, dar o melhor para eles, tudo em torno disso. Mas nunca é para o reino de Deus. Nunca é para a glória de Deus. Por isso que eu te falei, por isso que eu falei no começo, a igreja reformada, dentro dela tem uma igreja humanista enorme. Mesmo conhecendo as doutrinas, os pilares. Tu conheces as coisas dos homens, mas não conheces as coisas de Deus. E no mesmo texto, Jesus, então, ele vai falar uma verdade maravilhosa. Quem quiser vir após mim, negue-se. Morra. Morrer dói, igreja. Morrer dói. Porque é uma natureza dentro da gente tão perversa, tão pecaminosa. Esse Deus do vento tem tanta fome. Se eu resolver alimentar esse Deus, eu nunca serei feliz. Porque eu nunca vou estar satisfeito. Eu conheço pessoas que têm tudo. Tem tudo. Não tem falta de nada, materialmente falando. Tem tudo, só não tem Jesus. E acham que tem. Enquanto Cristo não for suficiente para a sua vida, nada vai ser. Enquanto Cristo não for tudo na tua vida, você nunca será feliz. Porque a felicidade não depende das circunstâncias. A felicidade não tem nada a ver com o seu bem-estar. A felicidade está em Cristo. A bênção é Cristo para a sua vida. Nele foi consumado tudo. E é tão simples o Evangelho, mas é tão difícil de viver ele, porque a nossa natureza rejeita isso. Rejeita. Que quando vem a tribulação, quando vem os vales, quando vem as perdas, as tragédias, a minha fé declina. Porque é uma fé religiosa. É uma fé somente de devoção ou de intelecto. E numa conversa também com Pedro, Jesus fala com Pedro antes de partir: Pedro, Satanás vos pediu para peneirar vocês, mas eu roguei a Deus para que não desfaleça na fé. Você pode perder tudo, querido, mas não perca a tua fé. Mas que ela esteja em Cristo. Porque a fé em Cristo é uma esperança viva. E aos Hebreus está escrito que a esperança é a âncora da alma. Então nós estamos seguros com uma fé em Cristo. Nós vamos amadurecer seguros com uma fé em Cristo. Uma fé que não se abala. E Pedro responde para Jesus: Jesus, eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo na prisão. Mas eu não te largo, Jesus. Esse texto é muito rico. Primeiro ele vai nos revelar algo.
que o diabo, a intenção dele é realmente de peneirar cada um de nós. John Piper falou isso, eu achei maravilhoso isso. O Alisson viu esse vídeo, me mandou, eu achei isso maravilhoso. O que ele explicou foi assim, peneirar, é como se o diabo nos espremesse na peneira, para que não restasse nada de nós e ele tragasse a fé. Porque ele está ao derredor como um leão, bramando, buscando quem possa tragar. Tragar o quê? A fé. A fé. Por isso que Cristo, eu roguei por vós, para que não desfaleça na fé. Você pode perder tudo. Você pode ser açoitado, você pode ser maltratado, você pode perder tudo. Mas a fé, ela pode até vacilar, mas a fé não foi, a fé de Pedro vacilou, queridos. Vacilou, mas não foi destruída. Não foi destruída. Jesus fala com ele, quando converteres, Pedro, quando você se converter, confirma aos teus irmãos. Pregue essa fé para eles. Aí quando você vai ler as cartas de Pedro, como ele foi experimentado na fé. Como ele entendeu a importância da fé. Como eu quero ler aqui, 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, ele vai dizer assim, mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, para o quê? Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisaduras. Fomos chamados para padecer com Cristo. Nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Tudo é para Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Nada, igreja. Sois chamados para padecer com Cristo. Pisar nas suas pisaduras. E Pedro vai continuar nos dizendo, no capítulo 4, no verso 12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pedro 5, verso 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse é outro Pedro. Esse é o Pedro convertido. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. Olha, ele aprendeu direitinho. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não há problema nenhum com a tribulação, queridos. Ela está na agenda de Deus para a sua vida. E nós precisamos passar por elas, para amadurecermos, para chegarmos à estatura perfeita de Cristo. Esse é o padrão. O evangelho é este. Se você quer viver um outro cristianismo, que viva. Mas o evangelho de Cristo é Cristo crucificado. É a mensagem da cruz. E nós não temos que nos envergonhar do evangelho, como diz Paulo, porque ele é poder de Deus para nos salvar. Eu tive experiências muito dolorosas com Deus, para que eu conseguisse compreender. E aonde Ele mais trabalhou na minha vida foi exatamente a fé. Ele desconstruiu toda a minha fé. Eu nasci num contexto humanista. Como eu disse, desde o século XIX, isso adentrou a igreja. Nós nascemos num contexto humanista. Que Deus existe para me fazer feliz. Que toda a minha fé é para mover Deus ao meu favor. Eu cresci nisso. Foi esse evangelho que eu aprendi, de crédito. Isso não é igreja A, B ou C. É o evangelho que eu aprendi no contexto que nós vivemos da agenda do século, humanismo. Tudo é ao meu favor, que Deus existe ao meu favor, e é fora e a favor.
A fé verdadeira, ela vai me ensinar, e ela me ensinou que Deus é para dentro e através. Não fora e a favor, é dentro de mim e através de mim. Não é mais aquilo que eu posso obter da cruz, mas o que Ele vai obter de mim na cruz. E tudo é para a glória dEle. Porque tudo que não provém da fé é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá pela fé. Eu não compreendia isso. Passei toda a minha vida cristã com minha fé vacilando para lá e para cá. Como uma onda, para lá e para cá. Homem de ânimo dobre. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Alguém se identifica? É uma fé que vacila o tempo todo. Quando veio a doença, quando veio o câncer, já tinha passado por muitas coisas. Meu vale de Baca, de lágrimas, não começou aos 29 anos de idade. Começou desde quando Cristo me converteu. Quando a gente passa a ser conhecido no inferno, aí começam as aflições, querido. O diabo não vai perder tempo na tua vida, não, porque ele tem pouco tempo. A palavra diz que ele tem pouco tempo. Resta pouco tempo para ele tem consciência disso. Então, tudo que ele vai fazer, e com vãs sutilezas, usando filosofias, dentro da igreja. Ele não está preocupado em tirar o crente da igreja. A preocupação do diabo não é essa. Ele não tem problema nenhum com você na igreja. Nenhum. Ele vai destruir, ele vai peneirar até que a tua fé seja destruída. Ou que a tua fé seja uma fé falsa. Que ficou mais fácil para ele ainda. Porque ele sabe, como ele entende as coisas dos homens, ele sabe o quanto nós queremos. Quanto nós precisamos de coisas para ser feliz. Até entendermos, até amadurecermos de tal forma nos processos do fogo, das tribulações, até amadurecer para entender que Cristo é suficiente. Até lá tem muita gente adiando isso, porque vai reclamando, vai murmurando, vai frustrando com Deus. Deus não frustra ninguém. A tua fé te frustra. Se ela não for em Cristo, você vai estar sempre frustrado. Ah, porque Deus não respondeu, é porque Deus não fez. Deus não frustra ninguém. Deus não decepciona ninguém. E quando veio a doença, o primeiro câncer, aquele susto, 2 crianças pequenas, minha vida todo vapor, com ares, trabalhando e exercendo funções na igreja, a vida normal, cumprindo tudo, aquela vida normal, ativismo religioso, ativismo profissional, ativismo em tudo que vai enfraquecer nas nossas famílias. Assim era o contexto da nossa vida. O Senhor já revela que, através daquela enfermidade, ele tinha um projeto. E o projeto era pregar o evangelho. Mal sabia que evangelho que era. Que não era o evangelho que eu vivia. Então ele teve que desconstruir toda a minha fé. E foi por meio da enfermidade, por meio desse câncer, que ele me curou do câncer da minha fé. Hoje eu digo que eu estou curada. A minha alma está curada, a minha fé foi curada. Não importa se o físico será. Porque na minha fé, que é segura, eu sofro segura nas mãos dele. Porque a minha fé me deu uma vida plena para viver em Cristo. Eu não tenho falta de nada mesmo. Nós somos, em Cristo nós somos plenos. Plenitude de vida é isso. Não falta nada. Então eu aprendo a ser maduro, eu amadureço, porque eu estou transformado através da minha renovação, da minha mente, da minha consciência. E aí eu começo a experimentar, então, tudo que vem de Deus. E eu começo a entender com a minha consciência renovada que tudo é perfeito, é bom e agradável. Mesmo que venha doer. Isso é uma fé curada. É o pior câncer que eu tinha. O pior câncer não é o físico. É o câncer do pecado. Sabe o que é pecado, igreja? Pecado não é adulterar, não é fornicar, não é mentir, não é ser orgulhoso, não é sonegar imposto. Pecado é qualquer coisa que você faça fora do centro da vontade de Deus. Porque o que não provém da fé é pecado. O pecado nos afasta de Deus. A minha fé era pecaminosa. A minha fé era diluída. Era no evangelho de justificação por obras, era no evangelho de salvação por crédito.
tirou o câncer, voltei a andar, que eu fiquei paralítica. Voltei a andar, mas veio o segundo. E no segundo, Deus experimentou minha fé no fogo. Porque no segundo eu falei com o Pai: Pai, o Senhor tem que me curar. Eu não aceito essa enfermidade. Tu és Deus de cura. Aí começa os jargões que a gente aprende, né? O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas transgressões, pelas suas pisaduras somos sarados. Pai, o Senhor já levou. Eu não aceito essa enfermidade. Eu determino, eu profetizo que o Senhor tem que me curar. Queridos, Ele levou sobre Ele, foi consumado. Está tudo perfeitamente consumado na cruz. A obra de Cristo foi completa. Ele levou as nossas doenças, nós continuamos adoecendo. Ele levou as nossas dores, continuamos sentindo dor. Tem alguém que não sente dor nenhuma aqui? Ele levou os nossos pecados. O pecado original, que nos condenava, estava sobre ele. Mas os atos pecaminosos, continuamos pecando. Porque a palavra de Deus me ensina que o que há de ser ainda virá. Que seremos perfeitos como Ele é. Assim como veremos, nós seremos com um corpo glorificado. Então eu estou segura em Cristo em qualquer circunstância. Mas eu não entendia isso. Eu entendi aquilo que me ensinaram, que Ele tinha que me curar. E dei 30 dias para Deus. Sabe o que aconteceu, igreja? Não consegui converter Deus. Não consegui convencer a Deus com os meus jejuns, com as minhas campanhas, com minhas lágrimas, com os meus sacrifícios. Não consegui convencer a Deus com as minhas músicas, que hoje o meu milagre vai chegar. Meu milagre. Nunca parei para perguntar ao Senhor: Senhor, como que é a tua vontade para a minha vida? Cumpre a tua vontade na minha vida. Porque o humanista não consegue fazer isso. Isso vai contra a fé dele. Eu prego em igrejas, quando eu prego isso, eles falam: ih, se você orar para que Deus faça a vontade dele, você estragou a sua oração. Veja bem, igreja. Pedir a vontade de Deus soberana. A fé humanista, ela anula a soberania de Deus na nossa vida. E tem um monte de crente hoje frustrado com Deus, com a modinha do ateísmo. Por causa disso, essa estratégia satânica, que você não pode sofrer, que você não pode passar por nada desse mundo, que porque você está aqui para ser feliz. Deus não me curou. Essa foi a resposta de Deus para mim. Mas Ele curou a minha fé. Ele se revelou a mim. Oséias fala que Deus nos leva para o deserto, numa terra muito seca, para que possamos conhecê-lo. Conhecê-lo quem Ele é. Eu louvo a Deus por tudo que Ele me permitiu e permite passar. Tirou o segundo câncer, mas veio o terceiro. E o terceiro, Ele disse que ficaria. E todas as vezes que eu faço a imagem de ressonância, o terceiro câncer está aqui. Se é câncer, se necrosou, a gente não sabe, é um mistério, é um mistério. Mas eu tenho a dor 24 horas para me lembrar disso. Para me lembrar de quem Ele é. A dor para mim é necessária, igreja. Já lutei muito com Deus no deserto. Neste momento, na hora que eu prego, eu não sinto nada. Como eu disse, tenho vivido, é a graça que me sustenta. Essa é a graça sustentadora. Ela te sustenta, ela te basta. É o que Paulo nos ensinou, que a graça nos basta. O poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. E quando eu olho para Cristo, eu vejo que a mesma graça que o sustentou naquela cruz, e tudo que Ele viveu nessa terra, em Hebreus 12, abra aí Hebreus 12. Esse texto me conforta muito, igreja. E quando eu olho para a cruz, eu vou entender, essa é a fé que Cristo tinha. Ele é o autor da fé. Essa é a fé que nós temos que viver nas suas pisaduras. Hebreus 12, do versículo, a parte B, deixemos
todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência. Parando aqui só para lembrar que a paciência, Paulo diz, que quando formos gloriar, não devemos gloriar somente com as coisas boas que nos acontecem, mas gloriem-se nas tribulações, porque a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência, fé experimentada. Aos processos da fé, igreja. E a experiência vai produzir o quê? A esperança. E na esperança nós não somos decepcionados, porque o amor de Deus já foi derramado através do seu Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Nós não temos falta de nada. Temos tudo em Cristo. Já foi derramado o amor dele por nós. Estamos seguros. E ele está dizendo aqui: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabia que carreira aqui no grego é agon? É de agonia. Com paciência, a agonia que nos está proposta. Aonde foi que na Bíblia que você leu que o fim, que o propósito da sua existência é a felicidade? Vocês estão entendendo, igreja? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, veja bem isso aqui, igreja, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que esse texto sublime nos revela? Que o único que subiu ao céu foi o único que desceu do céu. Foi Cristo. É o único que poderia nos dizer o que está proposto para nós. É o único que experimentou a glória de Deus, a glória do Pai. Somente Ele. Por causa dessa glória, desse gozo, dessa alegria eterna que vamos viver. Aquilo que não vemos, mas sabemos que existimos. Está invisível aos nossos olhos. Porque mesmo que as circunstâncias digam não, nós estamos seguros dessa palavra. Que Ele suportou por causa do gozo que estava proposto a Ele e a nós. Porque através dele nós temos todas as coisas. Somos co-herdeiros de uma herança eterna, de uma alegria eterna, de um gozo eterno. E por isso nós podemos suportar também. Paulo aprendeu isso, igreja. Paulo aprendeu que não faltava nada para ele. Paulo então aprendeu que ele era contente, que felicidade é justamente isso, contentamento. Eu aprendi, eu estou completo, eu estou pleno. Eu estou pleno em Cristo. Porque eu sei passar por necessidade, eu sei ter abundância. Eu sei passar por fome, eu sei ter fartura. Estou completo, estou pleno, nada me faltou. Porque eu aprendi, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Estejais prontos e preparados para responder com mansidão, com amor, quando te pedirem a razão da fé que há em vós, a razão da esperança que há em vós. É isso que o mundo precisa ver em nós, queridos. A nossa vida não se limita dentro de um templo. A nossa vida cristã, a vida plena que Deus tem para nós, começa na nossa família. O culto verdadeiro começa na nossa casa. No trato, no afeto. Na casa cheia de perdão, de misericórdia, de graça. É lá que começa o nosso culto. Esse é um culto que agrada a Deus. É uma fé que agrada a Deus. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Conheça o Deus que você professa servir.
E quanto mais fé, parece que mais problema. E quanto mais problema, mais maduros nós vamos ficando. Eu olho para Davi. Davi enfrentou o leão, pegou o leão pela barba, lutou com o leão para defender as ovelhas. Ele poderia ter falado, meu Deus, manda esse leão para a cova de lá dos leões, para Daniel, tira esse leão da minha história. Não, mas ele lutou com o leão. Depois ele lutou com o urso. Olha o processo da fé de Davi. O que Deus estava preparando Davi? Lutou com o urso para defender as ovelhas do seu pai. E parece que mais problema veio, né? Agora era o gigante Golias. Ele venceu o gigante também. É uma fé de processos. Davi foi ficando especialista em dias maus. Preocupa com o dia de amanhã não, igreja. Vença o mal de hoje. A palavra já nos garante que amanhã trará o seu próprio mal. Vença o mal de hoje. Pega o leão pela barba. Vença o leão de hoje, que amanhã tem urso. Depois tem um gigante. E cada vez nós vamos ficando mais fortes, nós vamos ficando mais fortalecidos, mais amadurecidos, alcançando a unidade na fé. E você acha que Davi chegou inteiro em casa? Com certeza não. Chegou arranhado, ferido, com a roupa toda retalhada. Mas triunfante. Venceu. No maior triunfo, no dia que Cristo triunfou na terra. O maior triunfo da terra com Cristo na cruz. Ele estava moído. As suas vestes repartidas como retalhos. Mas triunfante na cruz. A palavra de Deus nos diz que graças a Deus que nos faz triunfar sempre. Sempre em Cristo Jesus. Que por meio de nós tem revelado o bom cheiro do seu conhecimento. Este é o propósito de Deus na terra, igreja. É fazer com que o cidadão do céu aprenda a viver na terra como cidadão do céu, manifestando a glória de Deus para o outro. Para pedir nada para vocês, nada. Mas é uma experiência que foi muito marcante para nós. Que nós vamos aprender o que é a igreja de Cristo. E o quanto a igreja pode fazer na terra, sendo igreja, em unidade de fé. Quando alcançamos a mesma unidade de fé. Quando nós não preocupamos em proclamar a placa da instituição, mas levar o nome de Cristo na frente. E quando a igreja é maior que a instituição. Para que Isaías 58 se cumpra em nós. Que através de nós possamos libertar os cativos, os oprimidos, livrar das prisões aqueles que estão presos sem esperança. Irmãos, é só para dar um incentivo para nós mesmos, como igreja, como IPC, para que possamos amadurecer nessa unidade de fé, entender o que é fé e qual é o propósito da fé. É para o outro, né, pastor Paulo? Como igreja, abençoar o outro, ser Cristo no nosso contexto de vida para o outro. Abençoar que Tozer fala que a maior tragédia da igreja é a ausência dos dons dentro dela. E um dos dons que mais está faltando na igreja, por causa do humanismo, é o dom de socorro, o dom da misericórdia, o dom do amor. Que possamos, como igreja hoje, examinar a nossa fé, ver a fé que nós temos, se ela está em Cristo, será que já não estamos reprovados, como diz Paulo. Que o Senhor venha realmente desconstruir hoje uma fé falsa, uma fé humanista, que possamos, a partir de hoje, com mais veemência, olhar para o outro, sofrer no lugar do outro, sentir as dores do outro, participarmos das aflições dos outros. Nós não fomos chamados para viver no individualismo. Não foi por isso, não foi para isso. A igreja é relacional, é relação, igreja. Vamos viver como igreja, aqui dentro e fora. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Que o Senhor continue falando conosco, Senhor, em todo esse ano. Que o Senhor nos propôs
algo tão maravilhoso, Senhor, esse presente que o Senhor tem para a tua igreja, que é unificá-la na mesma fé, na fé que nos transforma, na fé que cura a nossa falsa fé, que cura a nossa fé humanista, porque uma fé humana não pode te alcançar. Que o Senhor nessa manhã venha nos curar, Senhor. Venha curar dos cânceres que há dentro da nossa alma, Senhor. Que haja esperança em nós, Pai, para que possamos olhar para Cristo e suportar também Cristo, pelo gozo que nos está proposto, Senhor. Que possamos aguentar mais um pouco neste mundo, ó Pai. Aprendendo a viver, ó Pai, um dia de cada vez, vencendo o mal de hoje, sabendo que amanhã o que virá nós iremos vencer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Pai. Nós agradecemos pelo Teu Evangelho, que é tão simples, é tão lindo e tão poderoso para nos transformar, Senhor, em pessoas melhores. Ó Deus, cura a Tua igreja, Senhor. Que a igreja do Cariru venha sinalizar, a começar, ó Deus, dentro das suas casas. Cura as famílias aqui dentro, Pai. Quantas famílias dilaceradas, meu Deus. Quantas famílias, ó Pai, à beira de divórcio, casamentos à beira de divórcio, Pai, aqui dentro. Eu não preciso conhecer as famílias que estão aqui, Senhor. Mas é isso que muitos estão passando, ó Pai. Por causa da fé que estão professando, ó Deus, que não os aproxima de Ti. Venha curar essa fé hoje, Pai, para que o homem seja um marido melhor e um pai melhor, para que a mulher seja uma esposa melhor e uma mãe melhor, e que os filhos se tornem melhores, que patrões se tornem melhores, que funcionários e empregados sejam melhores, que líderes aqui sejam melhores, com essa fé que transforma, para que um olhe para o outro e veja Cristo, e não nos veja, mas veja Cristo em nós, Pai. Para que possamos exercer aqui, ó Pai, a misericórdia. Exercer aqui o perdão, Pai. Tira toda a amargura no meio de nós. Que haja perdão, ó Pai, nessa igreja. Que um venha perdoar ao outro, Senhor. Que toda amargura, todo ressentimento venha ser tirado, arrancado dos nossos corações, Pai. Cura a Tua igreja. Que a igreja IPC possa sinalizar o reino, o Teu reino neste bairro, Senhor. Que essa igreja venha ser relevante a ponto de um dia ela não existir aqui. A igreja, o bairro venha sentir falta desta igreja. Em nome de Jesus, Pai, que essa igreja possa brilhar como a luz da aurora, Senhor, como em cima de um monte que não se pode esconder a Tua luz. Em nome de Jesus, é o que mais nós queremos, ó Pai, com toda a sinceridade do nosso coração, ó Deus, é sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos em Ti. Assim nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.